pela primeira vez, nós temos uma dinâmica, né? Então, aqui embaixo acontece a palestra. Enquanto isso, a equipe do Departamento de Infância e Juventude, lá em cima, trabalham a evangelização com as crianças. Então, as crianças que estiverem no salão, os pais fiquem à vontade para acompanhá-los lá em cima, encaminhá-los até as salas. Os nossos tarefeiros lá do DIGI também podem ajudá-los. E é sempre muito bom que as crianças tenham esse convívio, né? Essa troca também, essa evangelização para a idade deles. Depois, então, depois da palestra, então, a gente tem o passe, né? Então, aguardem todos sentados. O Maurício hoje vai encaminhá-los para a fila, né? Estejam com os seus cartões em mãos para a gente fazer as anotações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar por um dos tarefeiros. Se quiserem passar também pela tarefa da entrevista, né? Se estiverem buscando algum outro tratamento, uma orientação, um aconselhamento também. Ou tirar dúvidas, né? De tantas que a gente tem, podem também passar pela entrevista e eles também vão encaminhá-los para os tratamentos mais adequados, tá bom? Então, vamos nos concentrar neste momento. Convido a todos para sentarem-se confortavelmente, para serenar as suas mentes, acalmar os seus corações, concentrados neste momento, aqui e agora. E agradecer por essa energia que nos envolve, por esse carinho de Jesus que chega até nós, pela energia das equipes espirituais que nos acompanham. E vamos encher os nossos corações com este carinho, com esse amor, e pedindo ao Mestre que fique conosco neste momento e em todos os outros, mas que em especial nos ajude a compreender as mensagens que vamos receber e que possa abrir o nosso coração para essas mensagens, para a nossa compreensão de tudo que for falado e que possamos estar preparados para, acima de tudo, podemos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, nos conhecendo, nos melhorando e compartilhando com o nosso próximo todos esses benefícios do amor de Jesus em nossa vida. E assim seja, graças a Deus. E hoje temos conosco a Bernadette Stolay, tarefeira há muito tempo da casa, nossa amiga, companheira, e ela vai falar sobre um tema muito bacana, que é um dos pilares da nossa evolução. Ela vai falar sobre autoconhecimento, a viagem mais importante da nossa vida. Bem-vinda, Bernadette. Bom dia, amigos. É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. E eu espero que a fala de hoje seja para vocês tão boa, caia bem no seu coração, assim como foi bom para mim fazer essa pesquisa e aprender essas coisas. Alice estava no País das Maravilhas. E ela encontrou o gato e perguntou a ele: qual caminho eu devo seguir? E ele respondeu: isso depende. Para onde você vai? Para onde você quer ir? E ela disse: eu não sei. O gato então lhe respondeu: bom, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E Alice, então, ele complementou a sua fala. Quem não sabe onde quer chegar, nunca chegará a lugar nenhum. Porém, quem sabe onde quer chegar, está disposto a enfrentar qualquer coisa para encontrar os seus sonhos. Então eu pergunto, quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida? O que você veio fazer nessa encarnação?
aqui na Terra. Para que nós levantamos da cama pela manhã, tomamos nosso banho, nosso café da manhã, vamos trabalhar, levamos filhos na escola e fazemos 1000 coisas durante o dia, voltamos para casa, põe roupa na máquina, faz o jantar e no outro dia começa tudo a mesma coisa. Para quê? Para no final do ano a gente tirar férias? Será que a vida é só isso? Ou tem algo mais importante do que isso? Se a vida não tiver um propósito, uma finalidade, não seria nada importante, né? O nosso propósito é algo muito grande, muito maior do que fazer uma viagem no final do ano, passear nos dias de feriado, não é? Nós reencarnamos na Terra para evoluir, para chegar à perfeição, que representa a felicidade que todos nós buscamos. E para isso, para nos transformar em seres humanos valorosos, em pessoas mais sábias, e sair da Terra um pouco melhor do que aqui chegamos, não é algo muito fácil. Para isso, nós precisamos estar dispostos a enfrentar todas as dificuldades para chegar aos nossos sonhos, como disse o gato para Alice. Se o nosso sonho é chegar à perfeição e sentir aquela sensação de plenitude, de alegria de viver, de estar nos aproximando de Jesus, nos aproximando de Deus, onde as dores e os sofrimentos neste mundo melhor não nos atingirão de forma tão difícil, um lugar onde exista o amor, o perdão, a bondade, seja aquela constante na vida de cada um de nós. E onde fica esse reino de amor que nós tanto queremos chegar? Ele fica dentro de nós. Não existe a felicidade fora de nós. Ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Nós estamos falando aqui de aprender a viver. Não importa o mal que te fizeram, importa como você vai responder, vai reagir àquilo que te fizeram. Jesus nos disse: quando te baterem numa face, oferece a outra face. Mas não é para que a gente fique apanhando de um lado e do outro, não. É para mostrar a outra face, o outro entendimento daquela situação. Essa é a outra face. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as coisas que nos acontecem, que nos deixam aborrecido, irritado, contrariado. A maioria das pessoas acabam acreditando que o problema que elas enfrentam na vida é o próximo, é o outro. É o outro que me contraria, é o outro que faz coisas erradas, é o outro. Mas nós que somos espíritas já aprendemos. E o outro eu não posso mudar. Eu só posso mudar a mim mesmo. E como é que eu transformo a mim mesmo? Como é que eu mudo o meu jeito de olhar a vida e as pessoas?
através do autoconhecimento. Não existe outra forma. Essa é a viagem mais importante da nossa vida. Se nós analisarmos, provavelmente esta é a melhor encarnação de toda a nossa existência de espírito eterno. A encarnação onde nós conhecemos o Evangelho de Jesus, conhecemos o Espiritismo, temos acesso a tanta informação, a tanto conhecimento, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar e não sabe para que lugar está indo, não sabe aonde quer chegar. Então, nós precisamos gastar um pouco do nosso tempo meditando, refletindo na nossa vida sobre onde queremos chegar, o que é mais importante para nós e sabermos nos direcionar. Muitas vezes, as pessoas, quando ainda não conhecem o Espiritismo, estão chegando até a casa espírita, chegam aqui buscando uma varinha mágica, buscando passar pelo passe, pela assistência espiritual, e ali que os espíritos venham e resolvam o problema que a pessoa está enfrentando, né? Mas nós vamos aprendendo que não é bem assim, né? Nós sabemos que a doença do corpo físico, a doença emocional, começa primeiro no espírito, para depois aparecer no corpo físico. Mas o que é que nos adoece? São as nossas imperfeições morais. Imperfeição moral é toda vez que nós nos afastamos das leis divinas. E aí nós cometemos infrações à lei, né? Nós saímos fora da rota. E aí aparecem as doenças, os problemas, para nos trazer de volta para o caminho. Mas se nós nem sequer refletimos a respeito do que é que nos desviou da rota, o que eu agi, como eu agi, que me fez estar enfrentando essa dificuldade e esse problema, né? Realmente nós não vamos modificar. Mas essas imperfeições morais, nós não as temos porque nós gostamos de ter. Ninguém quer ter imperfeição moral, não é? A gente não gosta, mas tem. Infelizmente, tem. E tem coisas que a gente nem sequer percebe. A gente machuca as outras pessoas e não percebe que está machucando. A gente só sabe agir desse jeito. Mas esse jeito de ser, muitas vezes atrai espíritos que também pensam da mesma maneira, que reagem da mesma maneira e nos induzem a fazer mais do mesmo. Por isso é preciso que a gente possa nos enxergar como nós somos de verdade. E não é apenas enxergar, né? Mas também aceitar, entender e transformar. Então, é um trabalho gigantesco, não é uma coisa muito simples, muito fácil. Então, é isso que a gente precisa entender. Que não é o centro espírita que vai tirar os nossos problemas, resolver nossos problemas,
mas sim nós mesmos nos transformando, aprendendo a lidar com as nossas imperfeições, fazendo diferente para obter resultados diferentes. Porque se nós fazemos sempre igual, nós vamos obter sempre o mesmo resultado. Então, é hora de analisar e perceber onde é que nós temos que transformar. E a primeira coisa que nós devemos pensar é que nós somos espíritos imortais, numa viagem de aperfeiçoamento, né? E a gente saber que veio aqui para melhorar faz toda a diferença na nossa vida, não é? E aí nós podemos perguntar, mas para que serve o autoconhecimento? Serve para muitas coisas, e nós vamos citar apenas algumas, para tentar estimulá-los a iniciar essa viagem interior. Quem ainda não iniciou, vai começar. E quem já começou, vai aprofundar. Primeiramente, nós vamos começar a identificar os nossos limites. É porque nós, muitas vezes, não conseguimos perceber nossos limites. Nós só percebemos depois que já adoeceu. Depois que já está doente, aí a gente viu que foi além daquilo que nós somos capazes. Serve para nos identificar as dependências afetivas. Muitas vezes nós colocamos em outras pessoas a nossa razão de viver. O que eu faço da minha vida sem o meu marido? O que eu faço sem a minha mãe? Sem o meu pai? O que eu faço sem os meus filhos? Mas nós vamos responder apenas por nós mesmos. Nós vamos ter que dar conta da nossa evolução, do nosso progresso, ser um bom exemplo para os nossos filhos, para o nosso lar. Mas, e outra coisa, né? O autoconhecimento serve para a gente perceber as armadilhas do ego. Todos nós temos uma criança interior. Aquela criança que fica magoada, que fica emburrada, que faz birra, bate o pé. Quantas pessoas a gente observa que fazem papel de criança? A gente observa facilmente nos outros, né? Mas na gente também acontece e nós precisamos amadurecer, né? Essa conduta, percebendo essa criança que nós temos e acolhê-la, e conversar com ela e dizer, olha, agora nós já somos um adulto, nós estamos amadurecendo e não precisa mais agir desta forma, desta maneira, né? Então, tudo isso, e o autoconhecimento serve também para a gente desfazer as ilusões, né? Porque nós nos achamos a melhor pessoa do mundo. Nós somos a criatura mais bacana. Tudo que nós fazemos é certo. Nós fazemos tudo direitinho, a nossa escolha é a melhor escolha, a nossa ideia é a melhor ideia, né? Mas, se o autoconhecimento é tão bacana assim, é tão bom assim, por que é que muita gente começa e larga no meio do caminho? Desiste. Eu não vou mais atrás disso. Sabe por quê? Porque dói. Porque dói. É muito difícil a gente encarar frente a frente as nossas imperfeições. Esta viagem interior dói. Descobrir que nós somos tão pequenos. Descer do pedestal do orgulho, onde nós nos colocamos, é uma coisa que dói, né? E
saber que o conhecimento... eu já li esse livro aqui, eu já li Reforma Íntima Sem Martírio, eu já fiz meu autoconhecimento. Então, muitas pessoas também largam, porque tem a ilusão que já fizeram o seu autoconhecimento. Mas Joana de Ângeles, ela nos explica que o autoconhecimento é um processo que provavelmente nós não vamos terminar nesta vida. Vai ser necessário várias e várias encarnações para a gente completar esse processo de autoconhecimento, para descobrir a verdade sobre nós. E por isso é preciso ter muita humildade para aceitar que nós não somos tão grandes, que nós não estamos sempre certos, que nós erramos como todo mundo. E conforme a gente vai fazendo essa compreensão e essa aceitação, nós começamos a entender o outro. Porque o outro é igual a gente. Também tem dificuldades. Também tem as suas lutas internas. E muitas vezes nós olhamos, para uma pessoa e a pessoa está tão nervosa e a gente pergunta, meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Não foi você que fez nada. Ela está brava, mas é com ela mesmo. Existem pessoas que têm uma necessidade de brigar com todo mundo, de estar sempre em conflito com alguém, mas é porque ela é o problema. Não é com você. É com o outro, é com ele mesmo. Ele está em conflito com ele mesmo. E ele joga nas pessoas. Mas essas coisas a gente só vai percebendo quando a gente faz o processo interno. E vai percebendo que o outro passa pelas mesmas lutas, pela mesma irritação, pela mesma dificuldade que nós mesmos passamos. E toda essa raiva, e toda essa contrariedade vai se transformando em doença. Allan Kardec, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele nos dá todo um roteiro para nós exercitarmos o nosso autoconhecimento diariamente. Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Vocês gostariam de saber isso? Qual o meio mais prático para a gente melhorar? E os espíritos respondem: conhece a ti mesmo. É sobre isso que nós estamos falando. E ali, Santo Agostinho, o filósofo, ele nos dá todo o roteiro a seguir. Se a gente fizer aquela leitura toda noite e refletir no nosso dia, como é que foi, nós estaremos no caminho. E existem vários livros, existem outros livros muito bacanas que nós podemos pedir ajuda. O Reforma Íntima Sem Martírio, Escutando os Sentimentos, da irmã Dufaux, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. E toda a coleção dos livros de autoconhecimento de Joana de Ângeles. Maravilhosa, né? Eu sugiro começar pelo Plenitude, porque ele explica, analisa a razão do sofrimento, né? Por que é que nós sofremos? Por que é que nós não entendemos as coisas? É uma leitura fácil? Não é.
Às vezes a gente precisa ler o mesmo capítulo várias vezes para conseguir compreender. Mas é assim que nós temos que fazer, né? E muitas vezes a gente planeja coisas e as coisas não saem do jeito que nós planejamos. E nós achamos que aquilo era o pior que podia ter nos acontecido. E não foi assim que eu sonhei. A vida que eu sonhei não era essa. Mas, às vezes, nós nos enganamos nas nossas análises. E, ao longo do tempo, aquilo que nós pensamos que seria horrível, nos apresenta como uma coisa maravilhosa que transforma a nossa vida. E aquilo que nós achamos que era ótimo, sensacional, nos leva para um caminho em que nós percebemos uma regressão, nós caímos de vez por conta da má escolha que foi feita. Por isso, meus amigos, não existe outra forma de evoluir que não seja nos enxergando, nos aceitando, tornar dessa autoobservação uma vigilância, né? O constante no nosso dia a dia. E muita cautela, porque nós achamos que nós somos geralmente muito generosos conosco mesmo. A nossa avaliação de nós mesmos é muito generosa. Nós somos rígidos com os outros, né? E conosco nós pegamos muito leve, né? Então, que a gente possa fazer esse treinamento e ir nos observando, porque muitas vezes nós usamos muitas roupagens, muitas máscaras. E a respeito disso, Hans Christian Andersen nos conta uma história maravilhosa, que vem bem ilustrar tudo aquilo que nós queremos dizer, que é a história da roupa nova do imperador. Havia um imperador, todos devem conhecer, mas a gente vai buscar fazer uma análise mais aprofundada. Havia um imperador que era muito vaidoso. E ele gostava de se vestir com roupas esplendorosas, né? E vinham muitos estrangeiros para ver os desfiles que o rei fazia pelas ruas, um cortejo, para esnobar as suas roupas mais lindas, maravilhosas, né? E até que chegou naquela cidade 2 vigaristas e começaram, né? 2 pessoas bem trapaceiras e se apresentaram como se fossem grandes tecelãos e costureiros. E não foi difícil para eles convencer o rei de que ele deveria fazer aquela roupa maravilhosa. E além da beleza, elas tinham uma característica muito especial. Elas se tornavam invisíveis para as pessoas tolas, ou para aqueles que ocupavam cargos para os quais eles não tinham competência. Aí, então, o rei pagou a alta soma em dinheiro para que eles começassem imediatamente o trabalho. E assim se deu. Eles começaram a trabalhar nos seus tiares vazios até altas horas da noite. E aí, passado um tempo, ele mandou um dos seus ministros lá para observar a roupa. E o ministro, ele escolheu o mais confiável, o mais sábio e o mais idoso, mais experiente. Ele foi até lá. E quando chegou lá, ele se assustou. Arregalou os olhos, mas eu não estou vendo nada. Como é que eu vou dizer isso para o imperador? Será que eu sou um tolo? Mas será que eu não tenho competência
para ser ministro? Eu não posso deixar que ninguém saiba disso. E começou a elogiar. Realmente eu vou passar essa informação para o imperador, dizendo que a roupa é maravilhosa. E aí, assim foi. Ele mandou vários cortesãos, várias pessoas confiáveis. E com todos a história foi se repetindo, né? Ele mandou primeiro o ministro mais velho. Por quê? Muitas vezes, as pessoas mais velhas e mais experientes, elas têm a ideia de que já são sábias, de que já conhecem tudo, de que já passaram por todas as experiências e elas têm mais dificuldade do que os outros para admitir os seus erros. E isso também aconteceu com esse ministro. Exatamente como naquela história de Jesus, da mulher adúltera, onde Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E o que nos conta a história? Os mais velhos se retiraram primeiro, porque os mais velhos são os que mais viveram, os que tiveram mais oportunidades de errar. E os mais novos foram saindo depois. Então, não é a idade que faz de nós pessoas sábias, mas o autoconhecimento. E assim foi que o imperador mandou vários cortesãos e todos trazendo a mesma informação e passando pela mesma situação. Até que o próprio imperador foi lá olhar a roupa como é que estava. E ao chegar lá com toda a sua pompa, ele olha para o tear vazio e toma também um susto. Mas o que é isso? Todos os meus súditos vieram aqui, enxergaram, e eu não estou enxergando a roupa. Eu não posso deixar ninguém saber que eu sou um tolo. Será que eu não tenho competência para ser imperador? E ele entrou no teatro e começou a dizer que estava muito bem, que a roupa estava ótima, e os tecelãos mostravam os bordados do manto, e ele não via nada. Olha como vai lhe cair bem esse corte das calças, do casaco. E ele deixou então que eles terminassem e voltou rapidamente para o seu palácio, e o tempo foi passando. Será que nós também estamos preparados para estar onde nós estamos? Será que nós não construímos para nós uma roupagem de perfeição, de competência, e nós passamos para os outros uma imagem daquilo que nós não somos? É importante que a gente analise, né? Jesus nos fala que nós precisamos nos analisar, assumir nossa verdadeira identidade. Naquela parábola do jovem rico, o rapaz chega para Jesus e fala: o que eu preciso para conquistar o reino de Deus? E Jesus lhe diz: siga os mandamentos. Mas o jovem não se contentou. Mas isso eu faço desde a minha juventude e eu pago o dízimo de tudo que eu tenho. Então Jesus, percebendo o apego material daquele jovem, lhe diz: então vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E o jovem ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens. E ele não foi capaz de largar tudo e seguir Jesus. Para nós, pode parecer fácil, né? Para a gente que é pobre,
se desapegar do pouco que tem, é fácil. Mas para quem tem muitas posses, pode ser bem mais difícil. Mas pode ser que a gente seja pego pelas nossas posses emocionais. Eu não posso ficar sem meus filhos. Eu não posso ficar sem meu marido. E aquele apego à esposa, à mãe. Eu não posso viver sem fulano, sem essa pessoa. Então, esses apegos, nós precisamos ser capazes de largar também. Porque quem não for honesto consigo mesmo, não está apto ao reino de Deus. Mas então a roupa do rei ficou pronta e ele ia passear no cortejo. Lá chegando os vigaristas e falseadores, pediram que o rei então se despisse. E aí eles começaram a vestir o imperador com aquela roupa invisível, colocando, olha, o tecido, esta seda, ela é tão suave que você mal vai sentir o peso nos seus ombros. E foram vestindo o rei, vestindo e colocaram o manto, e todo mundo fingindo que estava vendo, né? E ele foi pelas ruas desfilando e a população toda elogiando. Nossa, nunca vi uma roupa tão bela. Puxa, como lhe caiu bem. Acho que é a melhor roupa que ele já vestiu. Cada um queria dar um elogio diferente para fingir que estava vendo. Até que uma pequena criança, no meio da multidão, grita bem alto: o rei está nu, o imperador está nu, ele está de cueca, e começa a dar risada. E nesse momento, então, um dos pais começa a refletir. Vejam o que essa criança está dizendo. E cochicham um com o outro. Mas eu também não estou vendo nada. E o outro, eu também não estou vendo nada. Até que tiraram aquela criança para não causar mais constrangimento. E aí, pela primeira vez, o imperador começou a pensar aquilo que ele não enxergava era exatamente aquilo que ele era. E é assim que uma mentira se transforma em verdade por conveniência do momento. E nós estamos cansados de ver isso acontecer nas redes sociais, na política, em diversas situações da vida, no trabalho, dentro da família. E é por isso que Jesus nos disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque a criança é verdadeira. Ela fala a verdade, ela fala o que ela está sentindo, o que ela está enxergando, porque ela deixa aflorar a sua identidade primordial, que muitas vezes nós até desconhecemos. Quando nós nos afastamos das nossas características mais autênticas, mais naturais, né? Nós estamos vestindo roupagens, máscaras, para enganar a nós mesmos, né? Fazendo com que a gente perca o contato com o nosso verdadeiro eu, aquele nosso eu profundo que precisamos conhecer. Então, que nós possamos abraçar a nossa jornada do autoconhecimento. Quem já iniciou, que possa aprofundar esses conhecimentos, despertar a consciência, né, para esse trabalho que nos compete e que é a coisa mais importante que nós viemos fazer na Terra. E assim como
o gato disse para Alice: quem é capaz, quem sabe para onde quer ir, é capaz de tudo em busca dos seus sonhos. E se nós sabemos que isto é o que há de mais importante na nossa encarnação, de espíritos eternos, na nossa melhor oportunidade, né, onde estamos numa vida com acesso a tanto conhecimento, que nós possamos aprender essas coisas, né, para construir esse reino de Deus dentro de nós, para levar esse paraíso para onde quer que a gente vá e ter uma vida mais leve, sem tantas cobranças, com paciência, caminhando passo a passo, porque é isso que Deus espera de nós. A alegria de caminhar com Jesus, nos tornando a cada dia, construindo esse mundo interior dentro de nós, sendo cada dia um pouquinho melhor. Que Jesus nos abençoe e coordene a nossa caminhada rumo ao autoconhecimento, para sairmos desta vida um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Obrigada pela atenção. Obrigada, Bernadette, por nos trazer tantas reflexões que precisamos fazer. E que bom que estamos aqui nesta casa, que nos ajuda, que nos apoia. E que bom que já temos o nosso despertar de consciência e que estamos procurando por este caminho. A doutrina é este caminho, né, Bernadette? E aproveitando, então, se a gente precisa de ajuda para esse autoconhecimento, a casa oferece o DEC, né? Os nossos cursos, que nos levam também a conhecer o Evangelho e, acima de tudo, compreender como podemos, através dele, nos melhorar também. É um trabalho nada curto, mas intenso e que, como a Bernadette disse, é a razão da nossa existência aqui, é essa a oportunidade que nós temos aqui. Então vamos aproveitar neste momento, irmãos, com o nosso coração cheio de gratidão. Neste momento em que estamos tão dispostos a ouvir, dispostos a nos melhorar, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos acompanhe nesta nossa jornada do autoconhecimento, que com o seu calor e a sua luz, ele possa nos envolver em todas as nossas decisões, mas que essa luz possa nos guiar para que possamos nos conhecer e nos melhorar para oferecer a nós mesmos e aos nossos próximos, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amigos, a melhor versão que eu possa ser nessa existência. Que eu possa, com os ensinamentos do Mestre, aplicar este Evangelho na minha vida, abrindo a minha mente para a humildade, para a compreensão do próximo e, acima de tudo, para que eu possa me compreender, buscando em suas lições as respostas que preciso, Senhor. E que este caminho esteja sempre acompanhado das pessoas que amo e que eu possa oferecer a eles o meu amor maior. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos então permanecer em prece, em silêncio, aproveitando esses momentos que estamos aqui, concentrados e usufruindo desta energia que as equipes espirituais preparam com tanto carinho para nós. Vamos aproveitar também para passar alguns recadinhos. Como vocês sabem, nós temos a IAN, que é o nosso braço social, que cuida de 250 crianças, acho que quase 300, e 300 famílias, buscando oportunidades para essas crianças, não só com assistência alimentar, mas uma assistência de educação, abrindo as portas também para essas crianças. E lá a gente recebe muitas doações. Na verdade, a casa vive de doação. Não temos nenhuma outra fonte de renda que não as doações. Então, fiquem sempre à vontade para compartilhar o que sobra com vocês, com esse trabalho que a IAN realiza. Então, desde alimentos, roupas, móveis, vocês podem tanto trazer aqui no próprio CELS, quanto ligar também para a IAN, que eles retiram essas doações. Então, fiquem sempre à vontade. Eu comentei com vocês também sobre o DEC, que é uma oportunidade incrível que a casa oferece para a gente conhecer mais do Evangelho e trazer essas reflexões para a nossa vida também. E o CELS também oferece outras tarefas, né? Que vão desde o acolhimento ao luto, a própria orientação, né, de espiritual, outras tarefas também que acontecem durante a semana toda. Nós temos lá na frente os horários, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para procurar qualquer um dos nossos tarefeiros. Peço então que permaneçam em prece, em silêncio, aguardando as crianças, e possamos usufruir ainda desta energia ao longo deste momento, e que possamos retornar a esta casa no próximo sábado, melhores do que hoje. Muito obrigada e que a doce paz de Jesus permaneça em nossos corações.